Bem-vindos e bem-vindas de volta. Vocês me enganaram, hein? 11 horas o pessoal aqui, 11h15. Tá, mas vamos lá. Ao longo dessa jornada, o Sincol nos convidou a descobrir ou desconstruir o óbvio. Falamos sobre a saúde dos povos originários, que são a raiz dessa terra. Falamos sobre a saúde da população quilombola, que é o alicerce da nossa resistência. E nessa manhã mergulhamos na urgência da saúde da população negra, a estrutura que sustenta e questiona a nossa sociedade. E agora, para fechar esse ciclo de debates, vamos olhar para um tema que representa a confluência ou confluência de todos esses desafios no mundo contemporâneo. O movimento, a fronteira, a identidade em trânsito. Anunciamos nossa última rodada de mesas, que é saúde da população migrante. E para mediar essa conversa, convidamos o professor doutor Nelson Gouveia, que é professor titular do Departamento de Medicina Preventiva da Faculdade de Medicina da USP. Ele é formado em Medicina pela Unifesp, com mestrado em Epidemiologia e doutorado em Saúde Pública pela London School. É atual presidente da Sociedade Internacional de Epidemiologia Ambiental e foi vice-presidente da Abrasco, onde atuou no grupo temático da saúde da população, saúde e ambiente. Um dos maiores nomes, né, e um dos maiores especialistas em epidemiologia e saúde ambiental, o professor Nelson nos trará o olhar crítico sobre como os ambientes urbanos e as estruturas da saúde impactam ou falham em impactar ou acolher quem chega. Professor, por favor. Convidamos o mestre Wendy Ledix, originário do Haiti. Ele é sanitarista graduado pela Universidade Federal de Integração Latino-Americana, a UNILA. Concluiu seu mestrado em Saúde Pública na USP e hoje é doutorando na Faculdade de Medicina da USP. Sua pesquisa aborda temas como migração, saúde mental e saúde do trabalhador, destacando-se pela ênfase no pensamento decolonial antilhano. Ele traz a perspectiva discente e a vivência de quem compreende a migração em sua dimensão mais humana. Por favor. E como debatedores, temos um painel que representa a tríade da transformação, a luta política, a produção de conhecimentos e a ação na ponta. Convidamos a professora doutora Meire Yoko Okamoto, professora associada de Psicologia da Unifesp e doutora em Psicologia Clínica pela PUC São Paulo, e pós-doutora também pela USP. Sua carreira se destaca na intersecção entre a psicanálise e os estudos migratórios. Ela coordena o Laboratório de Psicanálise e Vincularidade LAPSIV, acho que é essa a pronúncia. É isso? Pronto. E, simultaneamente, lidera a Rede de Atenção ao Migrante Internacional, sendo também membro da Cátedra Sérgio Vieira de Mello, da Acnur, uma referência acadêmica que tem dedicado sua carreira a construir o conhecimento e as redes que dão suporte a essa pauta. E, por último, mas não menos importante, cadê? Aqui, agora doutor, James Berson Lalane, sanitarista, mestre e doutor em saúde coletiva pela Faculdade de Medicina da USP. Ele é uma voz central na pauta migratória. Atua como representante na Frente Nacional pela Saúde de Migrantes e foi assessor técnico de políticas de saúde para migrantes em São Paulo. Atualmente é assessor técnico da saúde da população negra da Secretaria de Atenção Primária do Ministério da Saúde e destaca-se por ter sido articulador da nota técnica que garantiu a inclusão da variável nacionalidade nos formulários de Covid-19. Ele traz o pulso da articulação política e a luta por direitos. Prazer. E tenho o prazer de chamar também a mestra Linete Jordana Urgati Bustamante, psicóloga de formação pela Universidade Major de San Simón, Bolívia, é mestra e doutoranda
em psiquiatria e psicologia médica pela Unifesp. Sua trajetória de pesquisa é dedicada a compreender as barreiras de cuidado em saúde mental de imigrantes, com foco especial na comunidade boliviana. E agora estuda a competência cultural no atendimento psiquiátrico. Nos trará a visão de quem está no campo, na implementação das políticas e no acolhimento, entendendo que esse desafio prático, esses desafios práticos na saúde da população migrante. Sejam todos muito bem-vindos. Uma salva de palmas. Wendy, se você puder... Está aí, ó, na sua frente. Aí. Bom dia, pessoal. Bom dia, bom dia. Eu sou Wendy Ludix, originário do Haiti. Como eu já fui apresentado por aqui, eu estou vivendo no mundo brasileiro há cerca de 10 anos. Eu venho pesquisando sobre migração, trabalho e saúde. Então, fui convidado para ser um dos mediadores aqui junto com o professor Nelson. E, desde já, eu desejo um bom encontro para nós. Né? E vamos conversando. Eu agradeço também a presença de todo mundo e do meu orientador, professor Ricardo Teixeira. Né? Eu não vou citar nomes aqui, senão não vou terminar meus 2 minutos. Então, é basicamente isso. Já vamos liberar a mesa para deixar o pessoal apresentar e depois voltaremos para conversarmos em breve. Bom, olá, bom dia a todas e todos. É um prazer estar aqui. Eu sou professor aqui do Departamento de Medicina Preventiva, orientador do programa de pós-graduação, né, dos discentes que estão organizando esse evento. Para nós é um orgulho, né, para todos do programa de pós-graduação em saúde coletiva, é um orgulho ver esse evento crescer cada vez mais, ficar cada vez mais importante e trazendo temáticas, né, bastante atuais e importantes para o debate, né? E acho que a ideia dessa mesa também é bastante feliz, né, de você, no tema geral da saúde dos povos, né, a gente teve já a saúde indígena, a saúde da população quilombola, agora de manhã da população negra, e terminar esse ciclo de debates com a questão da migração, que acho que fecha bem, né, essa temática. E vou só adicionar, né, um aspecto migratório que eu acho que não vai ser debatido aqui, mas que vem crescendo cada vez mais em importância e é onde eu faço mais essa intersecção com o tema, que são os migrantes climáticos, né? A gente está vivendo um mundo que está cada vez ficando mais difícil de se viver, né? Em algumas regiões do planeta isso está ficando praticamente impossível e esse movimento de migração por conta das mudanças climáticas também está acontecendo. Então, e potencialmente vai aumentar, né? Vai piorar aí ao longo das próximas décadas. Então, é mais uma questão dentro desse tema, né? Que acho que a gente pode começar a pensar também. Tá bom? Muito obrigado por todos pela presença e espero que tenhamos um ótimo debate aqui hoje. Obrigado. Doutora Meire Okamoto. Bom dia a todos e a todas. Gostaria de inicialmente agradecer ao convite pela organizadora deste evento para compor essa mesa. O tema migrações é um tema sempre de cunho interdisciplinar, porque envolve uma série de aspectos, né, inclusive os deslocamentos humanos fazem parte da história da humanidade e o Brasil, na verdade, é um país, né, povoado por diversos migrantes de diversas nacionalidades que vêm e vieram nesse país, né, em diferentes momentos históricos, com diversas entradas diferentes, inclusive. Então, o tema migratório é também, vamos dizer assim, um gerador, uma causa de grandes sofrimentos psíquicos, e como eu sou da psicologia, então eu vou abordar essa questão a partir deste viés. Muito obrigada. Dr. James. Bom dia a todos e todes. E hoje eu gostaria de antemão agradecer
porque de ter na mesa sobre imigração dentro do SINCOL, isso é muito importante. E como que nós, na academia, trabalhamos há muito tempo sobre imigração, e na última vez, sobre o meu doutorado, eu acabei trazer migração como determinante social da saúde. E hoje eu estou aqui e minha apresentação não vai ser sobre a questão migração como determinantes sociais, mas eu vou trazer alguns dados novos que está sendo trabalhado dentro do Ministério da Saúde, e vocês vão ser as primeiras pessoas que vão ter acesso a esses dados sobre os migrantes. Muito obrigado. Mestra Jordana, por favor. Bom dia, né? Primeiramente, para todas, para todos. Como diriam no meu país, buenos dias. Sumar ponchai, né? Acho que isso faz parte também da migração e toda a diversidade que a migração permite. Muitas vezes a migração ela é olhada desde um ângulo do problema, né? Mais problemas para a gente, né? Como se a gente não tivesse mais. Então, a gente vai tentar desconstruir esse olhar. E, bom, nessa oportunidade eu vou trazer mais uma ação desde meu papel como militante, embora ela não seja separada desde minha história de imigração, desde minha formação como psicóloga na Bolívia, depois como assistente social no Brasil, né? E como tive a sorte, a oportunidade também fazer pesquisa, né, no mestrado, no doutorado, principalmente trabalhando essa questão da migração e sua relação com a saúde mental. Então, eu estou muito feliz, agradeço muito o convite da minha companheira Carolina. Bom, a gente não se conhece pessoalmente, mas a gente faz parte de um coletivo de imigrantes, de um coletivo de mulheres em Marília, e elas têm acompanhado muito o trabalho dos migrantes em Marília, né, que ainda é bastante invisibilizado, e é um dos temas que também eu vou tocar. Então, uma vez mais, eu agradeço, né, a participação, a presença de vocês. Muitos acho que já foram, como já assinaram a lista, né? Então, mas assim, agradeço aos que permaneceram firmes, e isso mostra também o compromisso que vocês têm, né, de poder também abordar outras questões além do que a academia permite dialogar nos espaços acadêmicos. Obrigada. Muito obrigado. Peço à mesa para tomar os seus assentos. Tomarem seus assentos. Professora Meire, a palavra está com a senhora. Por favor. Tem um microfone aí em cima da... Você pode ficar sentada, em pé, o que você preferir. Tá bom. O passador? Obrigada. Bom, então eu vou dar início à minha fala. Como nós temos só 20 minutos, então eu vou acelerar aqui em algumas questões. Bom, como eu já disse inicialmente, eu venho da área da psicologia, especificamente da psicologia clínica, né? E por esse projeto de extensão temática que nós temos na Unesp, que é a RAMIM, a Rede de Atenção ao Migrante Internacional, eu tenho feito atendimentos psicológicos à população migrante, né, através do projeto. Então, e eu também pesquiso a migração, sobretudo com relação... eu iniciei os estudos através da imigração japonesa, por motivos óbvios, que eu não preciso explicar, né? E como eu venho de uma família migrante, sempre foi muito visível o tipo de sofrimento que acarretava, né, para a experiência da família, né, ser uma família migrante com alguns aspectos étnicos, inclusive, muito específicos. Eu não estou conseguindo passar aqui. A ponta... Ah, é do outro lado, por isso. Peraí, clica aí. Então. Aqui.
Tá, muito obrigada, querida. Bom, eu vou começar, então, a minha fala trazendo um mural do Banksy, porque eu acho que é muito ilustrativo, né, do primeiro sentimento que pode acometer, né, migrantes. E aqui, assim, o uso do termo migrantes é um guarda-chuva que traz algumas modalidades diferentes, mas eu vou usar o termo migrantes mesmo, que é o termo mais, vamos dizer assim, diverso. Bom, isso também mostra, né, a sensação de não ser recebido ou a sensação, né, de não se sentir bem acolhido num país ao qual a pessoa decide, nem sempre por livre vontade, migrar, porque existem migrações por exílio, por refúgio, por perseguições, por violências, e que, na verdade, entender também o movimento migratório, ou, na verdade, a causa do movimento migratório, é um aspecto muito importante para entender a intensidade de sofrimento que isso acarreta nas pessoas, porque uma coisa é você, entre aspas, porque isso é muito entre aspas, livremente decidir migrar para um país em busca de melhores condições, porque não é tão livre assim, porque se o país de origem não lhe dá todas as condições, também não é tão livre essa busca. É muito diferente de ser perseguido, né, de sofrer ameaça de vida. Tá? Então, entender o movimento migratório significa também compreender as causas. Bom, eu vou pular essa parte, aí tem outros murais dele que demonstram exatamente esse sentimento. E esse sentimento, na verdade, depois repercute naquilo que nós chamamos na configuração dos sentimentos de pertencimento e da constituição identitária desses sujeitos que chegam num país de destino. Ou seja, a política de acolhida, né, somada, acrescida aos motivos que causaram a migração, podem facilitar ou dificultar a inserção, bem como também a aceitação dessas pessoas no novo território, que seria o que nós chamamos de país de destino. Em termos gerais, né, a migração acarreta a perda de referenciais importantes que são a base, né, da nossa constituição identitária. E isso diz respeito a um sentimento que nós chamamos de pertencimento, né? Eu trabalho com psicanálise. Por quê? Porque a migração ela acarreta um movimento, um processo de separações e perdas, né? Tanto das separações, das desvinculações das pessoas que fazem parte, que compõem tanto a família, os grupos de pertencimento primário e secundários, como também parentes, familiares, amigos, etc. Além disso, também é o pertencimento daquele território, daquele lugar, com todas as suas marcas culturais, que também conferem o sentimento de estar ligado a algum lugar, de ter uma origem, de uma história, né? Tanto a história de um povo, como também da história pessoal de cada um. Além disso, existem as questões das perdas simbólicas, que são basicamente fundamentadas nas questões culturais. E aqui eu vou destacar algumas coisas, embora isso não abarque todo o processo, né? Uma das questões principais é a barreira linguística, né? Porque uma das primeiras questões é a perda da linguagem de referência. E isso é, muitas vezes, motivo de intenso sofrimento, porque não se fazer entender significa você também não conseguir se expressar. As poucas tentativas do país de destino de compreender a necessidade, né, de ter um serviço aberto, né, que as pessoas possam se expressar durante, inicialmente, a chegada em outras línguas, é também fundamental. E aqui no Brasil, por exemplo, nós assistimos, isso é muito comum nas escolas, sobretudo com crianças de ensino fundamental, a exigência de que as crianças só se expressem em língua portuguesa nas escolas. Isso é uma violência, né? Até porque a manutenção da cultura de origem é uma necessidade muito importante, né? Tanto no que diz respeito à configuração identitária e à negociação psíquica que é necessária de transição entre o lugar de origem e o lugar de destino. E essa transição, muitas vezes, pode levar anos, vida, para conseguir se efetivar. E quanto maior o acolhimento, melhor a facilidade desta transição e, portanto, também dessa negociação identitária. E também existe, em decorrência disso, né, um efeito que é o sofrimento psíquico.
decorrente exatamente dos processos de luto acarretado por essas perdas. Tá? E veja, quando nós falamos de questões culturais, eu só expressei aqui a língua, mas não é só a língua. Né? São todas as manifestações e expressões culturais que dizem respeito, inclusive, a valores, a crenças religiosas, concepções de vida, de mundo, hábitos cotidianos. Né? Eu sempre escuto o sofrimento, por exemplo, né, de imigrantes com relação a hábitos alimentares. Né? A saudade da comida, né, do cheirinho da comida e também das festividades, dos tipos de comemorações, as datas festivas, etc. Então, todas essas perdas são perdas extremamente importantes e que acarretam, então, esse terceiro momento, que seria o que nós estamos chamando aqui de sofrimento psíquico. Bom, como eu vou trabalhar só a questão, né, eu vou centralizar aqui em cima da questão do pertencimento da identidade, eu vou trabalhar um conceito desenvolvido por um autor psicanalítico, o René Caes, que é da diferença cultural. Ele diz que a cultura, né, é um dos organizadores psíquicos extremamente importantes, porque conferem sentido. Obrigada. E mais, né, a cultura também fornece códigos simbólicos para os indivíduos do ponto de vista intraindividual, intrapsíquico. Então, cada um que nasce numa cultura recebe, dos que antecederam, família, grupo social, todos os códigos simbólicos que possibilitam que a pessoa transite, viva, se faça compreender e compreenda aquele lugar. Com a migração, tudo isso é rompido, e a pessoa, de um dia para o outro, ela se vê num outro lugar, com outros códigos, e ela precisa simplesmente aprender absolutamente tudo. Né? E aí o que acontece? Bom, a visão que o país de destino tem com relação a isso faz muita diferença na recepção e no acolhimento que se faz desses migrantes. Por quê? No Brasil, por exemplo, o que eu mais escuto é: olha, nós estamos fazendo um favor de receber essas pessoas aqui. Né? Elas já estão vindo, elas já conseguem se inserir no SUS, as crianças têm vaga na escola. Então, elas não fazem mais do que obrigação de aprender a nossa língua, a nossa cultura. Né? Ou seja, isso significa, né, praticamente anular a existência de uma diferença cultural. E a diferença cultural, segundo Caes, é estrutural, estrutura o psiquismo e, né, os processos identitários dos indivíduos. Por quê? Porque a diferença cultural, ela demarca a alteridade. E a alteridade, veja, a alteridade é a diferença existente, inequívoca entre as pessoas. Ninguém é igual a ninguém, mesmo que tenha a mesma origem étnica e racial. Existem diferenças individuais, existem diferenças de N perspectivas. Então, anular a diferença cultural significa também, né, marginalizar muitas vezes as pessoas e, né, praticar uma violência de submeter alguns grupos a uma cultura dominante. Né? Então, é muito importante que haja essa possibilidade daquilo que eu estou dizendo de negociação entre culturas, que, na verdade, seria, entre aspas, o que se propõe as teorias interculturais, que haja, então, esse diálogo, essa mediação, essa possibilidade aí de intersecção entre as culturas, e que, muitas vezes, nós percebemos que não existe. Bom, o que acontece, então? O que acontece é que, através da diferença cultural, se o país de destino, ou se as pessoas que habitam o país de destino não levam em consideração essa diferença e tentam, né, impor as normas e as regras de um país sem levar em consideração a necessária transição que existe, nós, então, vamos construir aquilo que o Freud chamou de narcisismo das pequenas diferenças. O que significa isso? Se, por um lado, nós podemos perceber, através de uma cultura, isso fica muito evidente quando nós estudamos migrações, nós conseguimos detectar no olhar quem não é local, por diversos marcadores, seja pela fala, pela língua, né, seja pelos traços étnicos. Eu estou falando isso porque eu sou uma pessoa de origem asiática. Né? Em qualquer lugar que eu piso, eu sou sempre considerada japonesa. Nunca ninguém vai olhar para mim como se eu fosse brasileira.
mesmo no Brasil, às vezes, dependendo do estado. Então, o que acontece? Esse é um marcador do que ele chamou de narcisismo das pequenas diferenças. Muitas vezes são detalhes sutis e as pessoas detectam quem é de dentro e quem é de fora. E aí, esta alteridade deixa de ser simplesmente alteridade, se torna estrangeiro. E isso é a origem das xenofobias. Por quê? Porque o outro, que deveria ser apenas uma alteridade, é considerado alguém de fora, estrangeiro, que não pertence a este tecido social. Portanto, o que acontece? O olhar que se destina a essas pessoas é completamente diferente. É um olhar da exclusão e da marginalidade. E é por isso que isso dificulta, então, o sentimento de pertencimento. Isso pode gerar um sofrimento pelo desenraizamento, pela dificuldade de inserção e aceitação, como todos os outros que fazem parte, né, deste lugar. Bom, através do narcisismo das pequenas diferenças, então nós podemos, e isso os grupos sociais fazem com grande facilidade, criar grupos marcados pela diferença, o que também, muitas vezes, confere a determinados grupos o poder de perseguir outros, em nome dessa diferença que é considerada ameaçadora, né, que é considerada perigosa. E, então, existem grupos que perseguem outros grupos. E que, no Brasil, nós temos inúmeros grupos dessa maneira. E qual é a questão estrutural aí? Isso também é matéria da Constituição do que o Caes chamou de alianças inconscientes. Alguém na mesa anterior falou de pacto narcísico, alguma coisa assim? Pois é. Isso, então, gera material para que, ao nos vincularmos ou criarmos grupos, nós vamos estabelecer, então, o que será aceito e o que não será aceito, com modalidade de inclusão, exclusão, pertencimento e não pertencimento. Então, nós vamos criando modalidades, né, para entender, bom, essas pessoas estão de fora por quê? Porque elas têm essas características que denotam que elas não pertencem a esse lugar. Né? Então, isso gera toda uma sensação, né, de exclusão e de não pertencimento. E aí o que acontece? O que acontece é que as pessoas, os migrantes, vão sentir isso como sofrimento, e isso gera também reações psíquicas nas pessoas. Então, nós temos algumas modalidades de reações psíquicas, e aqui eu estou falando só em relação à cultura. Né? Por exemplo, uma aceitação total da cultura local, negando a sua cultura de origem. Uma tentativa do quê? De aceitação. O que significa uma violência, inclusive, intrapsíquica. Né? Mas é uma tentativa, muitas vezes, né, de se fazer aceito, porque a exclusão gera sofrimento. Porque, na verdade, aqui, né, o que nós podemos pensar é que esse sentimento de exclusão é traumático. E, no geral, né, questões que revelam traumas e violências permanecem nas famílias como algo não dito. As pessoas preferem não tocar no assunto, não falar, porque dói. Porque, como diz, abre a ferida novamente. E o não dito permanece como não dito, até que ele possa o quê? Ser revelado. Né? E esse não dito vai perpassar as gerações, porque ele será transmitido como silêncio, até que ele possa ser rompido. Por isso, é muito importante que hajam grupos de movimentos migrantes para que possam o quê? Lutar pelos seus direitos, inclusive para dar voz, né, a todas as violências, a todas essas sensações que atravessam essa experiência migratória. E o Brasil é considerado um país extremamente violento no acolhimento aos migrantes, porque nós ouvimos os relatos, né, de pessoas que sentem na pele a xenofobia, o racismo, sobretudo quando nós ouvimos migrantes de origem africana, que muitos dizem, bom, olha, me deparei com racismo aqui no Brasil, com olhar. E aí, uma outra questão, só para encerrar a minha fala, quando nós pensamos
que, via alteridade e diferença, nós, então, criamos grupos daqueles que pertencem e que, portanto, podem também querer dominar outros grupos, e grupos daqueles que não pertencem e que serão colocados num outro lugar, isso também significa dizer que, via alianças inconscientes, nós estabelecemos, do ponto de vista social, lugares e funções para determinadas pessoas, com base na sua origem, com base no seu grupo étnico, com base no lugar que é conferido a cada um num determinado tecido social. E é muito interessante pensar porque o Brasil foi, né, durante a sua história, ele foi habitado, e, na verdade, todas as grandes linhas de produção do país foram feitas por quem? Por pessoas que vieram de outro lugar, né? E por que é que o país é tão xenófobo e racista? E aí tem uma outra característica, só para finalizar. A atual migração que nós recebemos no Brasil, diferentemente do início da história da migração, porque lá no início da história da migração vieram povos europeus, principalmente nos primeiros momentos, né? Espanhóis, italianos, etc. A recepção para esse tipo de origem é uma. Agora, atualmente, a migração no Brasil é considerada aquela migração sul-sul, que nós dizemos, não norte-sul ou do norte global. Então, nós estamos recebendo migrantes oriundos da própria América Latina. Haiti, Venezuela, principalmente, a Venezuela é a maior, né, entrada de imigrantes no país. Como são povos originários da própria América Latina, o que acontece? A visão muda. Por isso, essa visão do favor que nós estamos fazendo. Porque, bom, veja, né, na Venezuela é um ditador, que as pessoas estão passando fome, então nós estamos fazendo muito já de recebê-los aqui. Então, o mínimo que eles podem fazer é o quê? É aceitar o Brasil do jeito que o Brasil é. Né? E que gera aquilo que eu tinha colocado antes do narcisismo das pequenas diferenças. Né? E isso, na verdade, do que nós temos percebido, é a maior fonte do sofrimento psíquico entre migrantes. Esse sentimento de não pertencimento, de não ter lugar, e também nós temos que pensar, né, num aspecto secundário, mas que não é secundário, que tipos de ofertas de mercado de trabalho são ofertados a essas pessoas. Porque, mesmo que elas tenham curso superior no país de origem, elas não conseguem, aqui, fazer a validação do diploma. Portanto, existe aí, associado a isso, toda uma questão de perda econômica, social, né, e de lugar e de função, como eu disse. Tá? Então, eu espero que tenha colaborado com algumas reflexões e eu encerro por aqui. Muito obrigada. Dr. James, por favor. Bom dia, pessoal. E como que eu já tinha me apresentado, meus colegas tinham me apresentado, agora eu sou doutor em saúde coletiva e ativista na questão migração e saúde. Hoje minha fala não vai estar ligado na questão do ativismo. Agora eu vou apresentar alguns dados que eu acho é muito importante, principalmente nesse momento de SINCOL, porque esses dados podem trazer mais pesquisa principalmente dentro do departamento ou em outras universidades, porque quando a gente está analisando esses dados, fizemos um levantamento sobre essa questão e deixa eu passar aqui sobre essa questão e aí a gente não encontra nenhum artigo sobre falar sobre essa questão, principalmente no Brasil. Aí eu julgo muito necessário de trazer esses dados
e a gente vai, eu vou apresentar alguns dados depois e vai ficar para trás das perguntas. E esses dados foram levantados dentro do sistema chamado Ciclone. É um sistema que nós utilizamos, né, dentro da Coordenação Geral de HIV/AIDS, dentro do Ministério, para fazer monitoramento das pessoas que vivem com HIV ou as pessoas que têm acesso à PEP, à PrEP. Aí eu filtramos esses dados para a gente analisar a variável de migração. Apesar que hoje esse sistema foi mais qualificado, né? Mas antes de qualificar o sistema, fizemos esse levantamento. Eu vou passar bem rápido, porque eu estou com o tempo bem marcado. Eu estou me policiando para não passar muito tempo. E agora vamos ver. Só voltar, né? Até 28 de fevereiro de 2025, nós temos no Brasil identificado que 13.870 pessoas, né, vivem com HIV. E essas pessoas eram migrantes. E a gente vai analisar o perfil de sexo e as pessoas migrantes, como vocês podem ver, que a maioria das pessoas que vivem com HIV e migrantes são de sexo masculino. Por que esse número não tá batendo com o 13 mil? Porque a variável de não informado, teve muitas variáveis de informado, a gente resolveu de tirar essa opção de não informado e colocar o número que aparece os dados. E hoje, dentro do sistema, não tem mais essas opções, porque agora todas as variáveis são obrigatórias a ser respondidas pelo profissional da saúde. E sobre a questão da faixa etária ao diagnóstico, como vocês podem ver, comparando com a população brasileira, e aqui vocês vão ver ficar na mesma faixa etária, né, de 25 a 39 anos, 54% das pessoas migrantes que vivem com HIV, né, e 40 a 59 anos, 25%. E vocês vão ver quando na população brasileira 29 a 30 anos, né, é 49. Só que na população migrante isso aumenta mais. E tem vários fatores que eu não vou debruçar sobre isso hoje, porque senão vou passar um dia inteiro falando. Sobre a questão da ASACOR, é uma questão que a gente vai ver como que o racismo, né, como que o racismo opera dentro da questão de imigração. E mais para frente vocês vão ter mais dados para basear sobre isso. Vocês vão ver que na população migrante, a população parda, 30%, né? E na população preta, 25%. Em torno de 50% da população migrante que vivem com HIV são pessoas negras. E a variável indígenas aparece também, porque muitas vezes dentro da academia, ou próprio dentro das instituições, eles perguntam, por que tem migrante indígena? Se temos grande pessoas indígenas que são migrantes, que estão migrando agora no Brasil. Muitas vezes, nós, né, como gestor federal, nós temos um grande problema para oferecer um acesso de qualidade para essas pessoas, porque a gente nem está conseguindo lidando com migrante, agora precisa lidar com migrante indígena. E mais para frente, a escolaridade, vocês vão ver que a maioria dessas pessoas que vivem com HIV, que são migrantes, eles têm estudo, né, 2 ou mais anos de estudos, e tem a variável não informada, que hoje não existe mais no banco de dados ou no sistema.
a questão de identidade de gênero e orientação sexual, e a gente vai podemos ver, né, que a maioria dessas pessoas, né, são pessoas homens cis hétero. Quando a gente compara com a população brasileira, é idêntica, né, que a maioria dessas pessoas. A questão de naturalidade, a gente fizemos levantamento, vocês vão ver que tem quatro regiões, né? A região que tem mais pessoas migrantes aqui no Brasil vivem com HIV, a população é 55%, é a região da América do Sul. Tem Caribe, depois África e Europa. A Europa, que muitas pessoas que até assustaram, né, quando esses dados aparecem. E só bem rapidinho, aí a gente desagregou os dados, né, e apresentamos para o país. E a população venezuelana está na frente, né, por população, e a questão do óbito também. Vocês podem ver que como que os dados, se a gente faz uma comparação com os dados brasileiros, vocês vão ver que a pessoa negra que morre mais com HIV e AIDS no Brasil. Isso nos dados dos migrantes também é a mesma coisa. Como vocês vão ver que o Haiti tá primeiro, né, na questão de óbito sobre HIV. E a região que tem mais caso de detecção de HIV está em Roraima. Eu tenho grande dificuldade como migrante falar Roraima. Aí, e vocês podem ver que 23 a taxa de população é 23,7%. Depois é Santa Catarina e Amazonas, Paraná. Mas vocês podem perguntar por que isso está acontecendo. Porque o que acontece é a não falta de olhar, principalmente a professora acabou de mencionar, é a questão de olhar o cuidado aos migrantes. Vocês vão ver e quando a gente analisa esses dados, todas as regiões fronteiriças, a gente tem uma taxa de detenção que é muito alta. Seja no Paraná, Amazonas, Roraima, e agora está acontecendo em Santa Catarina também. Vocês vão ver que isso está muito alto. E em Roraima, nós estamos vivendo, né, um fluxo migratório que é muito grande. E em Boa Vista, por dia, está entrando em torno, né, porque eu estive lá, e está entrando em torno mais de 4 mil migrantes por dia na fronteira. E se vocês têm tempo, vocês podem olhar na operação que o governo brasileiro está fazendo, que se chama a Operação Acolhida, para receber essas pessoas. E a questão de CD4, né, que é muito... E a gente vai ver que os dados, né, quando o estágio é mais avançado, vocês vão ver que a população migrante e a população brasileira está quase idêntica, né? E acesso à PrEP aos migrantes dispensados. Por que a gente fala dispensada? Porque são pessoas que acessam a PrEP e elas não voltam. A gente não consegue fazer uma busca ativa para encontrar essas pessoas. E aí a gente coloca a variável não residente. O que está acontecendo aqui no Brasil? Como os migrantes têm acesso à saúde, é um direito, muitos migrantes, por exemplo, na região fronteiriça, a pessoa mora no Paraguai, mas ela tem acesso ao sistema de saúde. E na região, em Foz do Iguaçu, a pessoa acessa esses medicamentos. E por isso a variável é não residente. Vocês vão ver. A questão de acesso e identidade de gênero
é a mesma coisa, né, para os dados brasileiros, que as pessoas hétero, homem, cis, né, e acessa mais, e comparando as outras categorias de identidade. E as pessoas travesti, que nós temos uma grande dificuldade de acessar essas comunidades, seja para os brasileiros e seja para os migrantes também. E acesso PrEP faixa etária, como vocês vão ver, no 25 a 39, que os migrantes aquelas pessoas que tiveram acesso, né, à PrEP. E por raça cor, e isso é o espelho, né, da sociedade brasileira, como o racismo faz que vocês vão ver que a maioria dessas pessoas que acessaram, seja os brasileiros, seja os migrantes, são pessoas brancas que acessam a esses serviços, e, apesar que quem vive com HIV/AIDS na população migrante são pessoas negras, mas elas não acessam as políticas públicas e que elas têm direito no Brasil. E vocês vão ver a maioria das pessoas que acessam a PrEP é pessoas brancas. E isso é a mesma coisa quando a gente analisa os dados brasileiros. Acesso à PrEP agora. Dispensação começa a gente... porque tem duas diferenças, né? Porque o PrEP começa em 2022, PrEP começa em 2018. E vocês vão ver que em 2025, né? Em 2024, os migrantes tiveram mais acesso à PrEP, por causa que, principalmente na região Roraima, e o Exército Brasileiro começar a fazer movimento, né, de ação de prevenção e acesso à PrEP, junto com a OIM, junto com a UFPA, aí isso faz que os migrantes começar a entender e começar a acessar essas políticas públicas. E a questão de identidade de gênero, vocês vão ver a mesma coisa, que a maioria das pessoas que acessam são homens heterossexuais e cis, e acesso à PrEP por faixa etária, e fica a maioria das pessoas que acessam acesso à PrEP com faixa etária tem 30 a 39 anos. E acesso à raça cor, vocês vão ver, seja na PEP, seja na PrEP, é a mesma coisa. As pessoas brancas, migrantes, acessam mais esses serviços, né, quando a gente desagrega esses dados por raça cor. Muito obrigado, gente. Eu corro rápido. Nossa, muito obrigado. Tá bom. Eu deixei a parte para ativista. Olha, eu preparei uns slides. Eu vou só nela anunciar. Pode passar para mim? Pode, a gente vai passar. É que eu vou sentar, porque senão eu fico mais nervosa. Pode ficar à vontade. Gente, com vocês, a mestra Linete Jordana. Só para abreviar. Ok, ótimo. É que Linete é Linete, né? E aí as pessoas no Brasil costumavam sempre colocar uma vocal no final, Linete, né? E aí eu já não gosto. Você consegue passar para mim? A gente passa. A gente só pede para a senhora usar o microfone porque a gente está fazendo transmissão no YouTube. Tá bom. A senhora vai avisando que a gente vai passando. A idade também chega e a gente tem dificuldade de enxergar, eu esqueci os óculos. Então,
Pode passar já o outro, né? Porque, bom, como eu falei no início, né? A minha fala ela tem a ver bastante com o trabalho de militância que eu faço, não somente no tempo que eu morei no Brasil, mas também no tempo que eu estou vivenciando minha segunda migração no Brasil, morando em outra cidade, né? Do interior, que é Marília. Então, como vocês percebem, sou migrante boliviana com traços indígenas, né? De origem quechua, mais pela parte dos meus pais. Eu não me considero indígena quechua, mas eu tenho, né, essa origem. Então, eu pratico algumas coisas que foi passado pelos meus pais, pelos meus ancestrais, mas não tudo. E quando a gente se muda para um país diferente, a gente termina, né, não praticando, porque não existem condições mais, ou porque a gente é julgado pelas pessoas por algumas das nossas práticas, né? Mas também vou falar desde a minha posição como mãe de duas meninas maravilhosas. Aliás, tenho o orgulho de falar que uma delas é uspiana, igual a muitos de vocês, fazendo faculdade na universidade, faculdade de Direito, na USP, e os professores estão adorando, né? E acho que uma das coisas maravilhosas que a migração permite é a presença da diversidade e quanto a gente pode aprender também com essa diversidade, né? Todos nós, todas as pessoas podem ensinar alguma coisa, mostrar desde uma cosmovisão diferente, né, de mundo, outras possibilidades de fazer arquitetura, de fazer medicina, de fazer saúde, educação, etc, etc. Então, ela está gostando muito, né? Fazer parte desse grupo com essas meninas também que estão adorando ela, e para mim é um orgulho dizer, né, que tenho uma filha que teve a oportunidade de também acessar a Universidade Pública do Brasil. Então, militante também, desde que me tornei migrante, porque quando estava na Bolívia eu trabalhava com famílias migrantes que tinham uma história de migração, uma história de migração europeia, porque os pais dessas crianças moravam na Espanha. Então, mas nunca olhei a migração do jeito que eu enxerguei, me tornando migrante, né? E isso tem mudado muito também minha forma de abordar e de olhar a migração também. Então, muito do meu trabalho, do trabalho que a gente realiza como ativista, como militante, como migrante, né, nos diferentes espaços que a gente tem a possibilidade de dialogar, de levar a nossa voz, de dizer, olha, aqui estamos, existimos, contribuímos, não somente economicamente, mas também culturalmente e socialmente, desde o que me foi inculcado pelos meus ancestrais, né, a visão de mundo, a filosofia de vida do summa causa, que talvez vocês já ouviram, é uma palavra que está de moda, o viver bem, né? Uma palavra bonita, mas que vai além disso. Pode passar. Então, militar é cuidar quando o Estado se ausenta, né? Muitas do trabalho que a militância nos permite é poder, de alguma maneira, cobrir aquelas lacunas que não somente o Estado deixa, mas também as próprias instituições que se dizem trabalhar com migrantes, né? Que a gente percebe muito, né, como as instituições que se dizem trabalhar com migrantes, elas também se aproveitam da vulnerabilidade que os migrantes vivenciam, né? Principalmente em São Paulo, onde está a maior quantidade de migrantes, lucrando, talvez não lucrando empresarialmente, corporativamente, mas eles garantem seus salários bons, tem um diretor que é brasileiro, tem uns profissionais que trabalham, que também são brasileiros, que ganham bons salários. Alguns conseguiram incorporar a muita luta, e escutando, né, essas observações que a gente faz nos diversos espaços, os migrantes também em essas instituições. Mas se vocês vão e percebem que lugares ocupam nessas instituições que se dizem trabalhar em prol dos migrantes, os próprios migrantes, vocês não somente vão ver que eles ocupam cargos inferiores, digamos por assim dizer, com salários mais baixos, onde as potencialidades desses migrantes não são valoradas e, pior ainda, onde esses migrantes também são silenciados, né? Os migrantes que se posicionam, que dizem, olha, isso que estamos fazendo na instituição, eu não acho que seja a forma correta de lidar, porque algumas das instituições eles trabalham para manter os migrantes nas mesmas situações de vulnerabilidade e não para tirar eles dessa condição. Então, quando um migrante se posiciona, eles também são negados,
não são mais bem-vindos, né? Então, para você ocupar esses espaços dentro das instituições que trabalham com a população migrante, você tem que estar disposto a calar, a aceitar, né, a dizer amém a tudo o que eles permitem. Então, a militância, desde essa ótica, nos permite nos posicionar com firmeza e dizer não, e denunciar todas as injustiças, todas as opressões que o sistema, né, nos faz vivenciar. E, nesse sentido, né, às vezes a gente pensa, por exemplo, a militância como um espaço de luta contra, mas também é um espaço de luta por uma vida digna, por uma vida melhor para todos, né? Então, não somente estamos nas ruas, não somente estamos nas passeatas, mas também estamos acompanhando os processos de tradução de documentos, os processos de regularização dos nossos compatriotas, ou dos nossos irmãos migrantes de outras nacionalidades, né? E isso também é militância. A gente também, né, acompanhar, por exemplo, uma outra mulher migrante ao posto de saúde, porque as barreiras de comunicação é bastante forte e a gente não consegue acesso fácil, né, a um cuidado de saúde sensivelmente cultural, digamos assim. Então, a gente vai e acompanha isso também, né, é militância. Então, não somente estamos nas ruas, mas também estamos em ações que podem ser pequenas, mas que têm um significado importante para quem está chegando recém e não conhece como funciona o sistema de saúde, não conhece como funciona o transporte público, que muda de cidade em cidade, de país em país, né? As leis mudam, então tudo muda. Tudo muda. Então, os que estamos, né, na militância por direitos dos migrantes, a gente tenta estar em vários espaços, não somente de denúncia, mas também de luta por uma vida melhor. E nesse sentido, pode passar, a militância, ela não somente é uma resistência contra as formas de opressão e de violência, mas também é uma forma de lutar contra a mesma desumanização, né? Acho que se nós somos capazes de olhar a violência, a discriminação que as pessoas, não somente imigrantes, sino qualquer pessoa vivencia, nós estamos em um processo de desumanização. E a gente vê isso muito nos espaços de saúde, principalmente nos espaços de saúde. Então, nos organizar em coletivos, nos organizar em redes de cuidado, traz para nós também um cuidado para nós mesmos, porque a luta não é fácil, né? A gente muitas vezes, como eu já falei, nós somos bem-vindos em alguns espaços, principalmente quando denunciamos as injustiças, mas como a gente se organiza em redes de cuidado, a gente também se permite cuidar, não somente os outros, mas também entre a gente, né? Entre os grupos de imigrantes que estamos na militância, entre os coletivos, as redes de imigrantes. Então, é um espaço também de cuidado, de solidariedade, e de uma solidariedade que também nos cura, ou permite ter uma melhor condição de vida e de nos fortalecer para continuar na luta, porque senão a gente fica no caminho e desiste, né? Foi uma das coisas que, por exemplo, quando eu me mudei para Marília, eu disse, chega de imigrantes, chega de trabalhar com migrantes, porque eu não via migrantes em Marília, né? Porque eu me mudei para Marília na época da pandemia, então a gente ficava mais tempo em casa do que fora, né? Então, quando começaram a aparecer as vacinas, eu percebi que tinha uma migração bastante importante em Marília, principalmente de imigrantes venezuelanos, e que não se falava sobre isso, não se falava nada sobre isso, né? Então, eu não consegui ficar quietinha. Então, voltei, né? Formei meu coletivo de imigrantes, que se chama Conexão Migrante, e a gente se articula em redes com outros coletivos de imigrantes, não somente de Marília, não somente de São Paulo, sino também de outras cidades do Brasil. Então, também eu queria, né, trazer agora uma mensagem de filosofia de vida que a gente pratica muito, principalmente na cidade de onde eu venho, da Bolívia, Cochabamba, que é uma cidade majoritariamente quechua, né? Então, que é o suma causa, que se vem uma palavra quechua, ela é uma forma de vida que não somente praticam os povos originários da América Latina, sino também da África e de outros, né, continentes do mundo, porque tem a ver com o viver bem, né? E o viver bem não é somente olhar para mim, eu tenho trabalho, tenho moradia, tenho acesso à saúde, posso me comunicar em português e está tudo bem.
o que acontecer com o outro é problema do outro, não estou nem aí, né? Então, o suma causa, ela disse, para você viver bem, não é possível você viver bem sozinho, né? Você tem que viver em harmonia com a Mãe Terra, com a irmã natureza, com as pessoas que estão ao seu redor, com as pessoas com as quais você convive, com todas as formas de vida, né? E também é importante enxergar, além, né, na saúde, por exemplo, quando a gente fala, a gente só olha os sintomas, né? Mas a gente tem que enxergar também a parte emocional, como está essa pessoa, como tem sido o processo, a vida, a história dessa pessoa quando morava no seu país, tinha acesso à saúde, não tinha, né? Como que funciona a saúde no país de onde ela vem, né? Porque isso também vai influir no acesso à saúde no país de destino. Então, é importante também ver como que ela, né, atravessou a fronteira. Foi uma fronteira de risco, sofreu alguns traumas nesse processo de imigração, como que ela está sendo recebida no país de destino, principalmente no Brasil. Ela consegue, né, matricular os filhos na escola, ela consegue ir no médico, ela consegue acessar espaços laborais ou não. Então, é importante olhar para a integralidade do ser humano, e acho que vocês isso sabem, mas é importante não somente saber na teoria, mas é pensar e praticar, né? Então, quando eu recebo um migrante no meu consultório, eu preciso olhar para tudo isso, não somente os sintomas como a gente está acostumado a enxergar. E às vezes nem isso, porque às vezes os médicos nem olham na sua cara, né? Então, para o summa causae, viver bem sozinho não é possível. Não é possível. Se você vive bem sozinho, pensando somente em você, você está entrando em um processo de desumanização. Então, o viver bem, ela amplia nosso conceito de saúde, para não somente enxergar a parte biológica, senão tudo aquilo que eu falei. Então, importante para isso é valorizar também os saberes, né, que nos trazem os povos, os migrantes que vêm de diferentes territórios, onde a saúde pode ser cuidada de maneiras diferentes, né, não somente com comprimidos, não somente com cirurgias, mas com outras formas de cuidado da saúde, com outras formas de ver a doença ou a própria morte, né? As próprias experiências das mulheres, por exemplo, de como trazem as crianças para o mundo, né? Na hora de dar à luz. Então, é importante a gente prestar atenção, porque se a gente não presta atenção, a gente está violentando essas pessoas. Quando a gente nega os seus costumes, o seu idioma, a gente está violentando, como já colocou a professora. Então, é importante também prestar atenção em isso e estar abertos. De que maneira que a gente está abertos para toda essa diversidade, para ter todos esses conhecimentos? Então, é importante reconhecer, pode passar, reconhecer que existem vários desafios, né? Barreiras, eu vou falar aqui de maneira resumida de 3, que acho que podem explicar bem o que a gente passa, né? Os desafios que a gente enfrenta e a invisibilidade, né? A ausência de dados, né? São poucas as cidades, acho que Porto Alegre, em São Paulo não se tem, embora se tenham alguns dados, mas não se tem censo da população migrante, né? Em Marília a gente queria fazer um censo da população migrante, mas não tivemos o apoio da prefeitura. E como que você construir políticas públicas se você não sabe quem são esses migrantes, de onde eles vêm, quais que são os desafios que eles enfrentam, se tem acesso se as crianças estão indo para a escola ou não. Se você não conhece a realidade dessa população, você não pode construir políticas públicas, porque você corre o risco de que essas políticas públicas fiquem no papel e não se concretizem. Então, você tem que ter um diálogo permanente com as comunidades migrantes e não olhar os coletivos de imigrantes como inimigos, como a gente está sendo visto em Marília, porque a gente se posiciona, porque a gente diz, não, o que você está falando é mentira. Né? Porque é fácil para a secretária de assistência social dizer, olha, nós estamos fazendo um trabalho bacana com os migrantes, quando não é assim, quando é mentira. Né? Então, quando a gente se posiciona dessa forma, eles nos olham como inimigos. E não é assim como a gente tem que olhar os migrantes. A gente tem que ter um diálogo permanente, porque aquilo que a gente pensou, e inclusive aquilo que a gente pensou junto com os migrantes, pode não dar resultado, dependendo do território e da estrutura que a gente tem em um determinado território. Porque não é a mesma coisa você pensar em uma estrutura, com toda a estrutura que a gente tem em São Paulo, que pensar em uma cidade pequena como Marília, que
nem para os salários dos profissionais tem, né? Então, superar as barreiras linguísticas e culturais é importante. Como a gente faz isso? Né? Com a formação de profissionais, com espaços de debate, de diálogo, talvez, inclusive, com propostas muito mais estruturais, de mudar a grade curricular, o que dizia o companheiro, acho que foi embora, né? De poder colocar, talvez, uma matéria onde se fale disso. É importante, sim. Pode ser o primeiro passo, né? Eu concordo com a professora quando ela disse que tem que ser transversal, mas colocar uma matéria que se fale especificamente da população migrante já é um passo, porque você vai conseguir sensibilizar a esses profissionais, porque sempre vão acontecer lacunas, sempre vamos precisar saber mais, né? Não é suficiente 5 anos de estudo, 6 anos de estudo, a gente tem que permanecer estudando e aprimorando sempre. E a xenofobia, o preconceito, a discriminação, que estão também nos profissionais, né? Quantas vezes a gente não ouviu, por que você veio para o Brasil? Né? E quando você volta para o seu país? Né? E por que você não, já está tanto tempo no Brasil e você consegue, ainda tem sotaque? Né? Então, a gente vai escutando uma série de coisas, além dos olhares, né? Além dos comportamentos xenofóbicos, que, com certeza, o que você está fazendo é negar a possibilidade dessa pessoa voltar no posto de saúde, no hospital. A pessoa não vai voltar mais, nunca mais. E você coloca em risco a vida das pessoas. E você fez um juramento para cuidar a vida, mas você está cuidando, né? Porque é importante, a primeira forma de poder superar não é somente fazer um curso, ouvir uma palestra, né? É reconhecer quão racista sou eu. Ninguém assume o seu racismo, ninguém assume. Mas poder enxergar como que eu olho quando um migrante boliviano vem para o meu consultório, quando um migrante haitiano vem, quando um migrante europeu dos Estados Unidos vem. Como que eu lido com essa diversidade? Para quem atendo melhor, para quem gosto de atender e para quem não. Isso vai mostrar que você é racista, que você é xenofóbico. Pode passar. Mas, além disso, eu também queria trazer alguns caminhos, né, que a militância também nos permite colocar para superar todas essas dificuldades. Então, integrar a pesquisa, a política e a militância, ela não pode estar separada. Né, ela não consegue estar separada, porque é a partir disso que a gente vai construir políticas públicas realmente eficazes e eficientes. Com os caminhos separados de cada uma dessas áreas, a gente não vai construir propostas eficientes que venham, digamos, a superar todas as barreiras e os desafios que os migrantes enfrentam. Então, políticas de saúde interculturais, inclusivas, não somente uma palavra de moda ou uma palavra bonita que a gente está acostumado a ouvir, né, mas é importante realmente ter um diálogo com as comunidades migrantes, para que elas possam, né, a partir da sua experiência de vida, da diversidade que a migração tem, poder também fazer com que a saúde seja acessível para todos, né? Como que a gente construi isso, né? Que a gente está em tantos espaços, em tantos simpósios, congressos, etc., e a gente não vê mudanças, né? Quantas vezes a gente não falou? São pequenos passos que a gente pode ir dando. Um bom dia, né, em outro idioma, seja bem-vindo em um outro idioma, palavras-chave que você demonstra que você está acolhendo essa pessoa. Né? Então, às vezes, eu me questiono muito e me revolto também quando eu vejo, né, em mesas que a gente faz uma audiodescrição. Eu não digo que não seja importante, é importante. Mas como que você garante a inclusão de todos? Porque aí você está garantindo a inclusão de uma pequena parte da população. Né? Aqui, por exemplo, se vier uma pessoa cadeirante, onde que ela fica? Né? Se tiver outros migrantes que acabaram de chegar e falam outro idioma, qual é a inclusão que a gente está promovendo? E será que a universidade é um espaço de inclusão de verdade ou não? Né? Porque são contraditórios. Os migrantes somos bem-vindos para fazer pesquisa, para fazer mestrado, doutorado, mas você não pode exercer sua profissão. Você não pode. Né? Tem que voltar para seu país. Né? Então, existem uma série de contradições que é preciso refletir, e só a gente acho que vai conseguir mudanças reais quando a gente está realmente aberto e comprometido com a inclusão de todos, não somente de quem é brasileiro, de quem é europeu, mas de todos os migrantes que
têm cores diferentes, né, de pele também. Então, é importante fazer isso. E, bom, eu vou terminar, já que meu tempo é curto, né, deixando uma palavra que a gente utiliza bastante na minha terra, na cidade de onde eu venho, que é o halaya, né? O halaya também é um grito de esperança, é um grito de felicidade, é um grito de luta, é um grito de celebração. Né? Então, eu digo halaya porque eu espero que, né, esses espaços que a gente tem de construção, de debate, de diálogo, deem lugar realmente a construir um mundo melhor para todos, um Brasil melhor para todos, não somente para alguns. Obrigada. Salve de palmas. A senhora pode ficar. Muito obrigado. Vamos recompor a mesa, por favor. Gente, só um aviso. A nossa palestra estava marcada para 1h, por conta do horário, nós teremos que colocar ela a partir das 2h. Então, a palestra da professora... Espera aí. A de Londres, sim. Cadê o nome da mulher? Estava no aviso. Mas a palestra da professora vai ficar de 1h para as 2h. Ok? E com vocês a palavra. Como é o nome dela? Wendy, com você. Bom, pessoal, a gente vai estar abrindo para perguntas e justamente antes de fazer essa abertura, gostaríamos de pontuar, de fazer algumas colocações em relação às falas muito profundas que foram feitas agora há pouco. Em relação, por exemplo, à professora doutora Okamoto, né, sobre essa questão do migrar. Então, quando a gente pensa numa população migrante, uma das primeiras coisas a serem pensadas seria: migrante quem é? É quem migrou ou quem está migrando? A gente fica como migrante mesmo depois de 10 anos num país, né? E fazer uma certa distinção também entre migrante e expatriado. Quem é considerado como migrante? Será que é uma palavra pejorativa? Né? E na migração a gente sai, por exemplo, ao iniciar, aqui eu falei boa tarde. Todo mundo falou, é bom dia. Mas para mim seria boa tarde. Não é uma questão de horário, né? É para desejar uma boa tarde, porque a gente estava entrando numa tarde, né? Então eu tive que fazer uma readaptação ao meio e falar boa tarde. Mas enfim, em relação à questão de identidade, saindo de um país você tem a sua identidade, que seria a identidade raiz, né? Então, ao confrontar com o outro, você acaba criando, segundo autores antilianos do pensamento decolonial, uma identidade de relação. Essa identidade de relação nem sempre é algo harmonioso, né? Sempre vai ter conflito. Você questiona a sua identidade ao confrontar com uma outra, né? No Haiti, eu não questionava a minha identidade. A partir do momento que eu cheguei no Brasil, eu comecei a questionar minha identidade. E uma coisa fundamental na migração é a criação de habilidades. A questão linguística, o que eu venho descobrindo, por exemplo, no Brasil, com a comunidade haitiana? A gente acaba criando uma língua de contato. Mudança virou mudança, acabamento, mas o brasileiro entende quando o haitiano fala. Por exemplo, eu na academia eu tive que me adaptar, falar um português formal e coloquial, mas tem gente que não teve essa chance de aprender o português para saber como que se escreve tal coisa. Então, acaba repetindo o que ouviu. Acabamento. Mas o brasileiro entende quando o haitiano fala acabamento, né? Dependendo do contexto. Migrante, estrangeiro. O Brasil é muito bom em produzir estrangeiros. O que eu venho dizendo em relação à migração sul-sul? Somos os duplos estrangeiros, né? Estrangeiros duplamente. Por quê? No Brasil, o Brasil já forma estrangeiros. O negro brasileiro é um estrangeiro, o branco pobre da periferia é um estrangeiro. Quando você é estrangeiro, é o estranho que fica às margens das políticas. E mesmo tendo políticas públicas de
inclusão sempre tem pontos de exclusão. A gente percebe isso em muitas políticas públicas ditas de inclusão. Nativos, estrangeiros, ou de dentro ou de fora. Então, tem alguns brasileiros que sempre se sentem ou de fora. Talvez seja um problema identitário, porque muita gente, antes de falar, fala de onde vem, de onde os avós vieram. Né? Eu sou descendente de tal país, eu sei. Né? Então, talvez o Brasil não conseguiu criar uma identidade única, uma identidade própria. Então, tem identidades aqui. Não sei até que ponto isso é bom ou ruim, mas sabemos que tem blocos identitários no Brasil e não existe o Brasil, existe Brasis. James, que bom que você trouxe essa questão do HIV na migração. Eu já te convido para escrever alguma coisa sobre isso. Porque HIV/AIDS vem passando por nomenclaturas diferentes. No início do século, vamos dizer, nos anos 80, o HIV passou a ter o nome de 4Hs, né? Que seria homossexual, aditados à heroína, hemofílicos e haitianos, 4Hs. Né? Antes era o praga gay, que se chamava. Depois passou a ser 4Hs. Então, o nome do Haiti começou a ser citado em relação ao HIV a partir da migração. Por quê? Porque um estudo foi feito lá nos Estados Unidos, onde eles testaram, sem o aval das pessoas, eles testaram muitas pessoas em situação de rua. Então, todas as pessoas negras eram consideradas haitianos. Certo? Porque houve um fluxo migratório para os Estados Unidos no momento ditatorial, da ditadura militar, 80, no Haiti, terminou em 86. Então, em 82, muitos haitianos saíram do Haiti, né, com o famoso boat people, né, com barcos, pegaram o mar, alguns morreram, alguns conseguiram chegar. Então, essas pessoas, chegando lá, qualquer estudo que se fazia com população de rua, com população preta, então essas pessoas foram consideradas como haitianas. É por isso que incluíram os haitianos no 4Hs. Então, James, muito bom ter esses dados. Eu acho que você está num lugar privilegiado e vamos usar esses privilégios aí para fazer alguma coisa para gerações futuras. Bom, outra coisa em relação à língua, não quero falar português certo. Por quê? Eu acabo apagando a minha identidade raiz. E mesmo querendo falar certo, alguma coisa vai acontecer e vai dizer, não, esse é estrangeiro, esse é um haitiano, esse vem de outro lugar. E mesmo querendo ainda falar certo, a depender do assunto, eu posso não ter vocabulários suficientes. Então, não quero falar certo. E ainda aqui no Brasil, o brasileiro gosta de certos estrangeiros, sim, mas gosta do diverso. Né, o que vem de fora, a depender de que diverso que o Brasil também, em relação à migração, tem os seus filtros. Aqui, Jordana. Jordana, a migração no Brasil, como que eu venho pesquisando sobre a luta pela vida de imigrantes, essa luta é algo constante, é algo que faz a gente pensar. A migração exige isso da gente, pensar constantemente. Então, quando as políticas públicas não incluem, a gente se inclui. A gente se inclui. E essa questão de inclusão é um papo de um paternalismo excessivo. Ninguém inclui ninguém. Eu não estaria fazendo o doutorado aqui se eu tivesse nascido ontem. É porque eu fiz uma graduação, eu tive um mestrado, eu tenho artigos, então eu entrei no programa. Embora eu não entrasse com cota, mas ninguém pode dizer que incluiu haitianos no programa. Porque ninguém iria buscar um recém-nascido para colocar no doutorado. Então, se você fala de inclusão, você acaba apagando um esforço do sujeito, o protagonismo do próprio sujeito. Então, a integração no Brasil, eu gosto mais de falar de integração, a integração no Brasil nunca foi alguma coisa amigável
para certos migrantes do sul global, eu diria, certo? Então, muito bom ter você no ativismo e eu encerro por aqui, senão eu vou falar 1 hora. Eu vou abrir então para a audiência a gente fazer uma rodada aí de questões. Como a gente está com um tempo bastante corrido, então vou abrir essa rodada, assim, a princípio só essa rodada de questões, já tem uma pessoa ali. Até 4 intervenções. Alguém mais? Bom, vai. Tá. Bom dia. Meu nome é Juliana. Rapidinho para todos verem, eu sou uma mulher branca de cabelos longos, preto, e eu estou vestida com roupas pretas também. E eu sou residente no Centrinho, Hospital de Bauru, e eu trabalho com pessoas surdas. E esse debate, né, eu acho que entra muito porque fala de linguagem, quando a gente fala de pessoas surdas. E a minha pergunta seria para a professora doutora Okamoto, no sentido de, dentro da comunidade surda, a gente tem uma separação, né, que são pessoas que falam em Libras e eles defendem que tem uma submissão em relação à cultura ouvinte, né, de impor que essas pessoas sejam oralizadas, né, e o apagamento da Libras. E, por outro lado, a grande maioria das pessoas surdas, elas são oralizadas, né? Elas falam, ao contrário do que as pessoas pensam, muitas falam. E aí eu ia perguntar, no sentido que você falou sobre narcisismo, né? Que aí quando um grupo que é constituído por diferenças, ao criarmos grupos, estabelece o que é aceito e não aceito. E gera uma sensação de não pertencimento, que é exatamente o que eu vejo na minha prática no implante coclear, de surdos que são implantados e eles não são aceitos dentro da comunidade por eles serem oralizados e escutarem, né? Mesma coisa para quem usa aparelho auditivo. Então, eu queria saber se isso se encaixa como um narcisismo das pequenas diferenças, essa questão de linguagem para pessoas com deficiência. Boa tarde. Eu posso fazer 3 perguntas? Posso? Sim, curtinhas. A primeira, para a doutora Mari, para o doutor James, também para o professor e também para os organizadores do evento. Também pensando na palestra do professor Jaime, porque seria importante esses análises epidemiológicos, né, dos migrantes, mas de uma visão real, né? Não só para ter os dados, não só para ter as informações, mas será que, vocês acham que, na verdade, é importante para o SUS ter esses dados epidemiológicos para gerar algumas ações para modificar essa atenção para a gente? A outra pergunta é mais também um pedido de ajuda. Como aluna da USP, eu estou fazendo doutorado na Escola de Enfermagem, e desde a PRIP, que é um negócio de inclusão e pertencimento, eles têm editais. E aí eu vejo que a maioria dos editais são para que a gente, como a doutora Mari falava, se adapte ao Brasil. Mas eu estava pensando assim, como seria uma proposta para que a gente pudesse submeter uma proposta, na verdade, para benefício de nós, não considerando os problemas que a gente tem, não para a gente conhecer mais do Brasil, se adaptar mais na cultura do Brasil, não, mas para abarcar esses problemas que a gente tem como migrante aqui. E Linet, buenas tardes. Me alegra mucho tener a alguien hablando español en este espacio, entonces voy a aprovechar. Y porque sé que hablando despacio todos nos entienden. Yo soy colombiana, soy enfermera, soy activista en mi país y aquí, como la doctora Mari habla, me he sentido cortada porque tengo conocimientos y habilidades como enfermera que no puedo desarrollar porque no puedo trabajar. Y como activista he pensado cómo puedo hacerlo
para mi comunidad de migrantes. Porque también para las actividades se necesitan recursos, entonces quería saber si tú has recorrido ayudas a entidades gubernamentales como el consulado o etcétera, o has tenido de otros lugares esse apoio de recursos. Gracias. Bom dia, já boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Eu sou Juliana, eu sou aluna aqui do programa de mestrado. Como participante nesse espaço que acredito também ser um espaço de troca, porque a gente também está falando do pertencimento, né, dos migrantes e da política de saúde dentro desse contexto, eu sou uma militante de uma organização internacionalista e, recentemente, no último mês, fizemos uma conferência intercontinental no México pelo direito de migrar. Né? Migrar não é um delito, é um direito. E é uma da sobrevivência mais básicas da humanidade, que foi sempre, né, o direito de ir e vir, muitas vezes fugindo, como vocês bem explanaram, da guerra, da fome, né, de violências, de opressões. Então, nesse espaço de troca, eu faço um convite. Né? A gente vai entrar numa etapa agora de jornada continental, com várias atividades nas Américas, pelo direito de migrar, até março do ano que vem. E eu deixo para vocês, depois eu vou explanar ali para a mesa, o convitinho pela essa jornada, e nesse espaço aqui de importante, né, em que vários atores estão colocados para que a gente possa somar nossas forças para trazer, né, para os migrantes não só a saúde, mas esse direito, que é um direito básico aí, à sobrevivência humana. Eu sou Gláucia Moraes, sou egressa aqui do programa, o meu orientador foi o Dr. Nelson. Eu atuo atualmente na Coordenação Geral de Vigilância em Saúde do Trabalhador do Ministério da Saúde. Assim como ontem, eu venho trazer a questão do trabalho. Devido ao fato que, infelizmente, a migração está associada à vulnerabilidade devido à ausência de políticas públicas eficazes, devido à ausência do cuidado integral, devido às questões intrínsecas à migração, né, as causas da migração. Então, no Brasil, encontramos imigrantes em situação de extrema vulnerabilidade e a exploração. Então, a questão urgente de maior enfrentamento em relação à migração ligada à exploração, né, então, do trabalho, do capital e a situação de trabalho análogo à escravidão. Então, isso é algo urgente de enfrentamento real, eficaz do Estado, intersetorial, né, porque envolve segurança pública, envolve Ministério do Trabalho e Emprego, Ministério da Saúde, Polícia Federal, um desmonte aí de algo criminoso, né, a exploração, e as vítimas são os brasileiros em situação de extrema vulnerabilidade e os imigrantes. Então, na cidade de São Paulo, a indústria têxtil, a exploração de bolivianos e outras, haitianos e outras nacionalidades. Então, eu gostaria de refletirmos, né, para que haja um enfrentamento, né, como fortalecer, né, para que se tenha um enfrentamento maior dessa questão, tá, e para a reflexão de todos e todas da mesa. Tá, então vamos fazer uma rodada de respostas agora, né? Acho que começa com a professora Mary aí, dona... Tá. Bom, tentando ser breve para a gente... Sim, claro. Vou tentar amarrar o mais breve possível. Eu não anotei o seu nome, que você fez a primeira pergunta. Juliana. Então, Juliana, eu realmente assim, entendo pouco sobre a questão da língua de sinais, enfim,
Mas, pelo que você disse, pelo que eu acompanho algumas colegas da área de letras, enfim, que trabalham com essa língua, né, essa forma específica de linguagem, talvez, assim, dentro disso que você citou, né, certamente, talvez, eles se sintam mesmo, de alguma maneira, não pertencentes a. Inclusive, pelo que eu entendi, dentro da própria comunidade existem diferenças, né? Então, provavelmente, sim. Acho que se encaixa, sim, dentro do conceito que eu trouxe, né? Porque esse conceito é justamente esse sentimento de não pertencer a um grupo por questões de diferenças, né? E diferenças, na verdade, todos nós temos diferenças, mas porque algumas diferenças, né, são especificamente consideradas, no caso, para excluir, entende? Para marginalizar e para que a pessoa tenha, então, essa sensação de que ela não pertence e que, portanto, ela é estrangeira. Então, acho que, nesse sentido, dentro do que você trouxe, talvez sim. Tá? E aí, você colocou uma questão, você não falou o seu nome, eu acho. Lisete. Então, Lisete, sabe que eu fiquei pensando muito nessa questão ultimamente, né, porque, em função da cátedra, nós temos começado a pensar, pelo menos na Unesp, a inserção da questão migratória, seja nos cursos de graduação como nos cursos de pós-graduação, né, porque, de fato, como a mesa anterior falou da população negra, também esse tema ainda não existe enquanto um componente curricular, de fato, né, nos cursos. E aí você falou de editais na universidade, etc. Eu não sei, assim, uma coisa que nós temos muita dificuldade no Brasil ainda é com relação... Veja, isso é muito contraditório, porque, embora exista, o que eu vou dizer, né, que promover, vamos dizer assim, uma possibilidade de uma diversidade cultural de fato, né? Porque nós sabemos, nós somos diversos em termos de constituição do país, mas isso fica restrito a alguns grupos, a existência dessa diversidade, inclusive em termos de ser homenageado, de ser veiculado, fica muito restrito a alguns grupos. Como foi falado aqui, e eu acho que a fala da Jordana e do James também, né, quando nós falamos de população sul-sul, isso não é visto dessa maneira, não é visto como uma diversidade, mas muito mais em função de um apagamento. Então, eu cheguei do Japão agora há uma semana, e é interessante porque existe um movimento migratório de descendentes de japoneses, né, Nikkeis, enfim, ao Japão. E eles são extremamente excluídos, né? Existe uma grande exclusão dos Nikkeis brasileiros no Japão. E nós somos da mesma origem, né? Por todas essas questões que nós falamos, barreira linguística principalmente, enfim. E aí o que acontece? Essas pessoas não têm voz, né? Então, talvez uma das coisas que você pudesse fazer é dar voz. Então, eu estava até pensando isso, né, depois que eu voltei de lá. Nós não ouvimos, não existem narrativas, não existe coleta, sabe? Não existe uma visibilidade no sentido de dar voz e escuta às pessoas. Né? Então, por exemplo, nós não temos na universidade, né, nenhum espaço para ouvir as vozes, porque nós temos muitos alunos nessa condição, possivelmente. Né? Todos nós somos, de alguma maneira, migrantes aqui no país, mas não existem esses espaços, de fato, de fala. Né? Então, que talvez fosse uma ideia para que você pudesse pensar. Se você vai para o ensino público, para a educação pública, ensino fundamental, ensino médio, é pior ainda. Né? Porque o que nós ouvimos aqui no país é, bom, a criança migrante precisa falar o português, e ponto. Então, entende? Não existe esse espaço de visibilidade das diferenças culturais. Ainda não existe. Então, nós temos as festas italianas, as festas alemãs, as festas japonesas, e se restringe a isso. Né? Não tem nada além disso. Então, talvez a possibilidade seria essa. Tá? A sua questão de exploração do trabalho, né? Infelizmente, a população migrante é sempre a população alvo, né, de todos os tipos de exploração de trabalho, desde porque, no geral, né, o que se oferece a essa população são os cargos com pouca qualificação, com baixos salários, etc. Mas aí também tem toda uma questão, de fato, né, do trabalho análogo à escravidão. Então, na verdade, eu acho que nós temos ainda pouca discussão aqui no Brasil
que envolva, de fato, a questão do trabalho, né, assim, tanto no sentido da denúncia, como no sentido de se falar sobre, né, o trabalho, a exploração do trabalho. E isso é muito interessante, porque, assim, veja, os países, né, os grandes blocos econômicos do mundo, não vivem, não produzem sem a mão de obra migrante. No entanto, são os grandes países que criam legislação, fronteiras, etc. Então, veja, não existe esse debate, porque só fica apenas na questão, né, da xenofobia e não atinge a questão do trabalho. Por quê? A questão do trabalho envolve os meios de produção, que são os grandes, né, conglomerados. Então, não atinge, de fato, isso, né? Vez ou outra, a Jordana é de Marília, né, e a Ramin trabalha, porque eu sou de Assis, então nós trabalhamos juntamente com o campus de Marília. Em alguns momentos, existem denúncias em Marília de trabalho análogo à escravidão, e aí noticia e fica só isso. Mas, assim, veja, o debate migratório fala muito pouco da exploração do trabalho, porque isso envolve grandes incorporações, grandes interesses, etc. Tá bom? Eu acho que eu respondi a todas. Acho que sim, né? Sim. Obrigado. Responde o que você, assim, achar que... Eu vou responder a pergunta que sobre a questão dos dados, né? Os dados são muito importantes, porque no momento que a gente notifica as pessoas, a gente marginaliza as pessoas. Para ter uma políticas públicas sólida, a gente precisa de dados. A gente precisa monitorar e qualquer ações da saúde, a gente precisa de dados e ver como que essas ações precisam ser desenvolvidas. No momento da pandemia, o movimento que fizemos, né, por causa da ausência da variável nacionalidade na ficha Civigrip, é um movimento hoje que está refletindo, porque até hoje a gente não consegue, o Estado brasileiro não consegue dizer quantos migrantes que morreram no momento da pandemia. Isso é uma falta. Isso faz o quê? Isso é marginalizar as pessoas. Isso é uma violência do Estado brasileiro sobre os migrantes. E com a ausência desses dados, hoje a gente não tem políticas públicas direcionadas aos migrantes, apesar, né, 2 semanas atrás saíram, né, depois de muitas lutas dos migrantes, saíram a políticas na políticas públicas que foi saindo, mas aí entraram todos os ministérios, qual vai ser suas responsabilidades. Agora o Ministério da Saúde está se movimentando para aplicar essa política. A questão do trabalho, que minha colega mencionou, e eu venho acompanhando as questões e toda vez o Ministério Público vai nos lugares encontrando as pessoas de condições análogas à escravidão. E hoje a gente está vendo a partir de 5 anos, se começar a monitorar isso, até que eu começar a estudar, junto com o Andy, sobre a questão do trabalho. E a gente vai ver em todas as notícias sempre a presença de imigrantes. Quando o Ministério da Saúde e o Ministério do Trabalho vai fazer uma fiscalização, sempre há presença de imigrantes. Outra questão, um fato que deixou isso explícita. Ano passado, tivemos um grande problema na comunidade haitiana, onde, no Paraná, havia uma explosão. E morreram 9 pessoas. 9 pessoas, 8 pessoas foram haitianos. Morreram queimados, foram haitianos. Quando a gente vai entender, o lugar era muito, muito perigoso. E essas pessoas estavam lá. A outra pessoa que morreu é porque ela estava passando. Eu estou falando de uma fábrica que explodiu, gente. Eu não estou falando de uma parte, estou falando de uma explosão dentro de uma fábrica, onde brasileiros e os haitianos estavam trabalhando.
as pessoas que morreram, toda a equipe que morreram eram haitianos. E a pessoa que é brasileiro, porque ele estava passando. Vocês vão ver como que as pessoas colocam os migrantes dentro dos lugares muito precarizados dentro do trabalho. É isso. Eu não vou falar mais aqui. Bom, eu queria, antes de mais nada, agradecer, né, a presença de todos vocês até o final, porque muitos já foram embora, né? E bom, eu vou começar respondendo a Lisette, né? E vou falar em espanhol somente para facilitar a vida de todo mundo aqui. Mas, assim, é uma das contradições que a gente enfrenta, né? O que eu estava dizendo. O Brasil recebe muitos estudantes, né? Vindos de diversos países do mundo, mas, assim, ele vem para estudar. Depois de estudar, você tem a obrigação de voltar para seu país e trabalhar se você quiser, mas aqui você vai estudar e não pode exercer a profissão, né? E isso é uma violência. Isso é uma violência, porque, por um lado, você reconhece o diploma da pessoa, mas, pelo outro lado, você nega a competência da pessoa. Né? Isso é muito contraditório, muito violento. E acho que a gente, apesar do que é falado, né, de educação sem fronteiras, a gente tem uma política de protecionismo. Né? Se a gente pensa, por exemplo, no revalida dos profissionais que estudam medicina em outro país, inclusive os próprios brasileiros, né, a prova para você reconhecer seu diploma é muito pesada, é muito difícil. Inclusive, eu já ouvi de médicos brasileiros dizer, se eu me submetesse a essa prova, com certeza eu não aprovaria. Então, é uma prova feita para reprovar, para evitar o menos possível de pessoas que possam acceder ao diploma e exercer a profissão aqui. Né? Isso também é violento. Né? Isso diz muito de como a política de protecionismo é muito forte no Brasil. Né? Então, mas temos algumas possibilidades. Né? Claro que a gente gostaria de exercer nossa profissão. Precisamente a razão que me levou a fazer outra faculdade no Brasil foi isso. A dificuldade, né, o sistema burocrático, né, de fazer uma revalidação. De ter que trazer todos os documentos, fazer traduzir, pagar, me submeter a um processo, né? E se não aprovarem até em 2 oportunidades, não tenho possibilidade de tentar uma terceira, porque você só tem 2 possibilidades. Se nas 2 possibilidades você foi negada a revalidar o seu diploma, você não tem mais esperança. Então eu falei, não vou me submeter a esse estresse e vou fazer outra faculdade, né? E na tua área, eu não conheço muitos médicos nem enfermeiros colombianos, mas eu conheço bastantes médicos bolivianos que, inclusive, chegaram desde a época dos anos 50. Foram os primeiros migrantes bolivianos que chegaram no Brasil. Então, eles ocupam vários espaços de trabalho, inclusive temos professores, né, dentro das faculdades, médicos no Hospital das Clínicas e em outros hospitais, e eles organizaram um grupo de voluntários de saúde, que eles se organizam em um grupo bastante forte, aliás, né, onde também tem peruanos, então está aberto a todas as nacionalidades, tem enfermeiras também ali, então eles fazem um trabalho voluntário, visitando vários bairros, principalmente periféricos da cidade de São Paulo, para brindar informação sobre o acesso à saúde e pelo menos brindar um pouco de cuidado, né, de ver, essa filha precisa dessas vacinas, vai lá no posto, ou então fazem algumas atenções de consulta médica e orientam as pessoas a procurar, né, o posto de saúde ou procurar o AMA, sei lá, dependendo da situação, da condição de saúde dessa pessoa, mas assim, num idioma que a pessoa possa compreender, né, em espanhol. Então, são médicos bolivianos, peruanos. Depois eu posso te passar o contato de uma delas para você entrar em contato, e um espaço importante, né? Porque você também, como você disse, eu quero poder contribuir com a comunidade imigrante, né? Então, algumas possibilidades que a gente vai pensando. E com relação à exploração do trabalho, né? Acho que é um sistema, né? Que quer isso, que quer as pessoas em situação de vulnerabilidade, que precisa da precarização do trabalho para que alguns lucrem com isso, né? E os migrantes, eles são bastante procurados, tanto que tem empresas que vão até as fronteiras, vão até as instituições que trabalham com migrantes para dizer, olha, eu venho de tal X empresa e eu quero migrantes, sei lá, haitianos, porque tenho frigorífico. Então, né, os migrantes também elas são divididos por áreas de trabalho marginalizadas. E eles dizem assim, eu quero, sei lá, 20 imigrantes haitianos para levar lá para Santa Catarina.
né? Eu quero migrantes venezuelanos, tenho 40 vagas para migrantes venezuelanos na construção civil, né? E por aí vai. Migrantes bolivianos, né? Quando você vai e procura trabalho, eu me lembro quando eu cheguei no segundo ano, eu dizia, eu preciso trabalhar, né? Porque eu vim com meu marido, mas assim eu ajudava ele, né? Não trabalhava. E eu queria poder ter meu dinheiro para poder mandar para os meus pais, né? Então eu saí procurando trabalho e o trabalho que me ofereciam era de costura e eu não sei costurar. E esse é um preconceito, né? Você generaliza todos os migrantes bolivianos como alguém que sabe costurar e não todos sabem costurar. Eu não sei costurar, né? Então isso me surpreendia muito porque já me ofereciam trabalhos de costura, né? Justamente o que não sei fazer. Então é um sistema perverso que lucra, né, em favor de uma élite para oprimir a grande população, né? E não somente imigrantes, mas também brasileiros, né? E você discute, tem espaços de discussão, onde se fala disso, né? Mas cadê as ações concretas? Você vai em um seminário, você vai em uma audiência pública, os migrantes propomos ações concretas para superar essas dificuldades, mas nada é feito. Queda no papel, fica no papel. Então, fica mais como um evento importante que a universidade fez, que a prefeitura fez, que os vereadores fizeram, mas cadê as ações? Porque é fácil você poder lutar contra isso. É informar, manter uma cartilha em diferentes idiomas, distribuir nos espaços, nas comunidades, nos bairros, nos postos de saúde, na fronteira, que é onde, né, as pessoas podem conhecer seus direitos e saber que, embora elas não tenham documento brasileiro, eles podem, sim, denunciar situações de violência no trabalho ou qualquer outra violência. Mas não existe um interesse verdadeiro, genuíno, de brindar informação à população migrante. Que eles veem que se virem, é isso. Abrimos as portas, mas dali para frente é com você, né? Então, acho que é essa a mensagem que, no final, querem nos dar, né? Então, existem muitos mitos com relação à migração, que dizem, você fala muito, né, de um Brasil acolhedor, mas acolhedor para quem, né? Então, alguns tipos de imigrantes são bem-vindos, mas principalmente se tem uma pele clara. Mas se você tem rasgos indígenas, se você é negro, com certeza não vai ter oportunidades boas para você, né? E você vai ter que se aliar a uma ideologia política da cidade onde você mora para ter um cargo no sistema público. Ou então, né, por exemplo, no meu caso, em Marília, você se aliar a alguma congregação evangélica para poder estar dentro de um espaço público de assistência social, por exemplo. Então, não tem muitos caminhos. Então, o que nos resta para os migrantes é, às vezes, fazer um trabalho autônomo, né? Então, acho que fica a reflexão. Eu gostaria, depois de saber, né, quais são as ações que a universidade, né, a Faculdade de Medicina, tem implementado depois de um trabalho tão bonito como vocês organizaram nesse momento, nesses 2 dias, 3 dias que durou esse simpósio, né? Quais mudanças vocês conseguem colocar ou fazer dentro da universidade ou da Faculdade de Medicina? Mudanças simples, uma placa de sinalização em diferentes idiomas já ajudaria. No próprio Hospital das Clínicas, onde vêm imigrantes de muitos lugares em situações de fragilidade à saúde, você não encontra uma pessoa, ou o recepcionista não sabe para quem ligar, porque você poderia resolver os problemas de comunicação muito facilmente. Montar um grupo de tradutores e dizer, olha, chegou um migrante boliviano, acionamos aqui os nossos voluntários que falam espanhol e por videochamada, por chamada telefônica, você pode ajudar a compreender quais que são os problemas de saúde que essa pessoa está atravessando. Então, é somente falta de vontade. Obrigada. Bom, como o James tentou me incluir no debate em relação ao trabalho especificamente, veja só, no Brasil tem trabalho para migrantes. E, às vezes, o próprio Estado fornece armas para fortalecer essa ideia de trabalho para migrantes. Tem uma política brasileira que é a Operação Acolhida. Dentro da Operação Acolhida tem a interiorização. Geralmente, quando os migrantes vêm,
eles procuram as grandes cidades. Então, é uma forma de tirar essa superlotação das grandes cidades. Por exemplo, em São Paulo, houve essa operação onde eles começaram a distribuir os migrantes para os interiores, longe das fiscalizações. A gente ficou sabendo da precariedade dessa operação quando eles começaram a voltar para São Paulo, relatando o que vem acontecendo com eles nos interiores. Escravidão. Veja só, interiorização acontece com esses migrantes até agora. No quadro da pesquisa que eu estou desenvolvendo aqui, eu tive que ir numa casa que recebe imigrantes, uma casa famosa de uma missão aqui em São Paulo, no centro de São Paulo, onde eu me deparei com uma família boliviana. Aí, perguntando, falaram, essa família foi resgatada do trabalho escravo. Ministério Público. Veja, eu fiz estágio na prefeitura de Foz do Iguaçu, onde tem 3 medidas quando tem esses casos. Advertência, multa e fechamento da empresa. Às vezes dá para aplicar essas 3 medidas, né? A empresa passou pela advertência. Foi multada, fecharam a empresa. Pegaram essa família e colocaram numa casa que acolhe imigrantes. Essa multa vai para quem? Quem ganha com isso, com o trabalho escravo? O Ministério Público pega essa multa, faz o quê? E essa família vai para onde? Recebeu alguma coisa? Não, nada. Provavelmente essa família vai voltar para o trabalho escravo. Então, o Ministério Público é cúmplice. O Estado brasileiro é cúmplice. Outra coisa. Quando você mantém uma estrutura assim, você tem médicos haitianos que vão trabalhar no frigorífico, você tem engenheiros que começaram a fazer Uber. Tem esse problema de, eu não estou desqualificando, mas pessoas com qualificações precisam ter os devidos lugares. Quando você tem problemas de revalidação de diploma, inclusive eu propus isso no momento da pandemia, emergência global, quando a pessoa haitiana vai para o médico, ele não se sente à vontade para expressar as suas dores, os seus sofrimentos, para alguém que não é da mesma cultura do que ele. Então, no momento da pandemia, o que propusemos? Que houvesse uma contratação de médicos haitianos para atender a população haitiana. Temos o mapa, sabemos onde que tem mais haitianos, mais bolivianos. Então, pessoas, profissionais oriundos das populações de imigrantes para atendê-los. Emergência. Ninguém atendeu essa demanda. Enquanto eu estava num grupo que se diz, temos um grupo diverso, um grupo inclusão, tem preto, tem... mas ninguém ouve, ninguém faz nada. Então, veja, esse sentimento de perda na migração é muito forte. Mas nem tudo está perdido. E hoje em dia temos grupos, eu estou coordenando um grupo de médicos que já fizeram a revalidação, médicos haitianos, e ainda orientando outros a passarem pela prova de revalidação. E já temos muitos especialistas também se formando aqui. E daqui a 10 anos, eu espero que vamos ser muitos médicos haitianos aqui no Brasil para poder atender essa população. Porque aqui eu não vou vazar, eu vou ficar. E muitos de nós vamos ficar aqui. Tá certo? Então é isso. Nem tudo está perdido. Obrigado.